Olá, eu sou a doutora Carol e hoje nós estamos em mais um episódio do Conversa Leal, esse espaço criado por mim, para você, para que nós possamos ter uma conversa aberta, um papo reto, descontraído, com várias pacientes, várias amigas, tudo que diz respeito ao universo feminino. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é muito especial para mim, todas são, claro, mas essa é muito especial porque ela acompanha uma trajetória de vida. É uma médica, ginecologista, sexóloga como eu. Na verdade, a nossa caminhada tem aí perto dos seus mais de 10 anos. Então, nós nos conhecemos em plantões médicos já como ginecologistas, mas nos tornamos próximas. Nossos filhos estudaram numa mesma escola, nossos maridos são amigos. Então é muito especial o que nós vamos viver aqui hoje, inclusive a pós-graduação que nós fizemos em sexualidade também foi juntas, quando nós ali surfávamos por São Paulo, digamos assim, em bons jantares, e boa, e sempre uma conversa muito amiga, uma pessoa que faz parte do meu coração. Então, doutora Karen D'Ameto, para quem não conhece, médica, ginecologista, também sexóloga, especialista em terapia sexual. A Karen tem a sua caminhada e o consultório em Itajaí, Santa Catarina. Então, para quem não nos conhece de longe, são cidades próximas, né? Eu atendo em Brusque, a Karen atende em Itajaí, o que também contribui para a gente fazer também, às vezes, um bate-bola entre pacientes. Então, fica aí também o @ dela para vocês acompanharem, né? @ doutora Karen D'Ameto, tem muito conteúdo sobre sexualidade. E também a sua clínica ali, a clínica Maternari, como eu falei, em Itajaí. Karen, é um prazer. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu sempre choro, o Cauã já até sabe. É um prazer você dispor aí do seu tempo para que nós estamos juntas aqui para fazer um bate-papo, conversar. Às vezes não dá tempo para um café, mas deu tempo para o podcast para a gente falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa profissão e a nossa experiência também. Então hoje eu não apresentei o podcast ainda, mas nós vamos falar sobre sexo sem tabu. Porque duas terapeutas sexuais não podia ser diferente, né, Karen? Isso prazer, aí. Viu? Obrigada, Carol. Obrigada pelo carinho. Uau, que apresentação, né, Carol? Isso aí, é um convite cheio de emoções, porque tem muito além de duas sexólogas, duas amigas que se conheceram, né, há mais de 10 anos. E tem trocas de vários cenários entre a gente. Então, parabéns. Tanto profissionais quanto íntimos, pessoais, né? Exatamente. Então, parabéns por esse projeto lindo. É a tua cara, espaço maravilhoso. Já te elogiei, conversa leal, não tem nada. A tua identidade aqui é bem sobre você, essa conversa leal. Obrigada pelo convite. É literalmente um prazer estar aqui. Tenho certeza que é o episódio mais quente aí dessa temporada. Com certeza, Karen. Então, assim, agora que eu já dei uma breve explicação do motivo aqui, me diz uma coisa. Nós, como ginecologistas, por muito tempo ali, a obstetrícia nos conduziu, né? E o que te levou a falar, meu Deus, no ano de 2019 nós fizemos a pós, né? Isso, 18, 19. O que te levou a falar assim, nossa, agora eu vou fazer sexualidade? Vou fazer uma pós em sexualidade humana. Primeiro, né, Carol, quando a gente escolhe a ginecologia e obstetrícia, a gente já escolheu o mundo feminino, né? Então, com certeza. Eu queria aquele mundo, queria conhecer mais sobre aquele mundo. E acho que as demandas vieram durante a nossa residência, que é a residência médica, é a nossa especialização. E ali, eu senti uma deficiência com relação à sexualidade. Então, a gente passava pelos ambulatórios e via toda aquelas mulheres, aquelas demandas em todas as fases, né? E que a gente consegue falar sobre a sexualidade em todas as fases. E eu vi que faltava. E que a gente não dava oportunidade para escutar essas mulheres falarem sobre a sexualidade. Sim. Então, primeiro, que era um mundo feminino, que eu gostaria de entender melhor sobre a sexualidade. Ninguém fala sobre isso. E a educação sexual, né? Que eu não tive, né? Na escola, né? A gente tem em casa,
ou teve lendo a Capricho, talvez, né? Hoje é TikTok, né? Antes era Capricho. Sim. E aí esse mundo da sexualidade, ele me cativou. Porque eu entendi que eu poderia mais, né? Poderia oferecer mais para esse mundo das mulheres. E a demanda do quanto era uma queixa escondida das mulheres e que falavam no final de uma consulta sobre isso, sobre a sexualidade, ou depois de alguns meses de intimidade com a ginecologista. Então foi um mundo que foi me instigando, né? E acho que a gente fazer sexualidade, fazer, né, sexologia humana, que é a pós-graduação, é para o nosso pessoal, é para o nosso relacionamento, é para a gente entender talvez a nossa sexualidade. Essa pergunta já foi feita até para mim. Foi bom para você, para o teu relacionamento, para você como Karen? Foi, né? Porque acho que tudo a gente traz também para dentro de casa, né? E então eu poder integrar um pouco mais para minha paciente mulher, né? Me instigou a estudar mais sobre a sexualidade. E você escuta muito no consultório, igual eu escuto? Doutora, você foi a única que perguntou sobre isso. É isso. Né? Como... E é tão óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então fica a dica também aqui, se tiver algum médico ginecologista nos escutando, não vai cair a mão se a gente perguntar para essa mulher como é que vai a sexualidade dela, né? Porque se a Organização Mundial de Saúde bater na porta da nossa casa, ela vai perguntar, né? Como é que tá a nossa saúde física, como é que tá a nossa saúde mental. Vai perguntar se as condições da casa, né? E lá dentro de saber qual se esse indivíduo está dentro de uma qualidade de vida, pergunta-se sobre o sexo. Aí. Então, é algo tão natural, mas as pessoas ainda têm muito tabu. Eu não sei se você ainda enfrenta muito tabu quando você pergunta para paciente. Pra mim, melhorou. Melhorou, né? Mas assim, Carol, o que eu entendo? Vou resumir o que você quis falar, mais ou menos. Está entre os 4 pilares de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde. E por que a gente não fala sobre isso? Se faz parte dessa saúde. Porque existe um tabu? Existe uma consulta que existe um tempo? E quando a gente fala de sexualidade... Perfeito. Abre a caixinha de Pandora e a gente nunca sabe para onde ela vai. Você está como colega, como ginecologista, quem está nos assistindo, você está disposto a escutar? E não é só escutar, é orientar a partir daí. Então, muitos dos nossos colegas, talvez por esse motivo também, ter a técnica de conversar, né? Apurar a escuta, né? Porque você tem que apurar muito a escuta. Respeitar, né? Porque nem tudo que a gente escuta em consultório a gente é obrigada a concordar. Mas a partir do momento que você abre o leque da sexualidade, você tem que estar disposto. E acho que um pouco é sobre isso. Sobre essa paciente que chega... Conosco, talvez não mais agora, né, Carol? Porque a gente já sabe levar essa paciente. Mas senão ela é uma paciente que lá no final, dando tchau, ela ia falar, a minha libido caiu, mas acho que outro dia a gente conversa no retorno. Era mais ou menos assim. Agora a gente já escuta diferente, a nossa abordagem, né, é diferente como especialista, então a gente não sente isso. Mas no começo era isso que a gente sentia, né? A paciente ia falar no final sobre a sexualidade. E aí, obviamente, existe tudo um tempo, uma logística, e a gente tinha que ter cuidado, porque aquela paciente vinha cheio de tabus e eu tinha que estar muito disposta para orientá-la, para escutar, às vezes, que é isso que elas querem, né? É como eu falo, abriu a caixinha de Pandora, né? E então, aí, tu tem que estar disposto, porque daí abriu aí pro caminho que ela vai. São milhares de caminhos, né? E até onde eu posso ir nesse caminho, esse caminho eu tenho que respeitar, eu posso não concordar, eu tenho que saber o que eu tô fazendo, né? Então, não dá pra qualquer um falar sobre sexualidade, porque tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, a gente tem que ter técnica. Você não pode, eu sempre digo, a gente não pode estimular divórcios. Não, e a gente meu Deus. Muitas coisas. Então, é muito sério falar sobre isso, né? Não é só sobre... É muita intimidade, né? Você entra dentro de um espaço muito... muito sutil entre o errar e acertar, né? Eu acho que talvez seja por isso que eu vejo muitas vezes até como algo mágico e transformador, né? Trabalhar nessa área, né? Porque a linha é muito tênue, né? Entre você até
causar mais dor, porque muitas Isso vezes aí. ela vem com essa demanda de dor em relação à sexualidade dela. Então você pode causar mais dor ou você pode resolver muito rápido, Resolver muito rápido, exatamente. né? Então, mas assim, o que eu me questiono às vezes, Karen, é por que nós somos um país com uma mente talvez tão aberta para tantas coisas, né? Então, muitas vezes eu brinco assim, né? Tá chegando o carnaval daqui a pouco, Aham. então, assim, ver peitos na Uhum, TV, uhum. coisa mais natural do mundo, né? Mas quando a gente vai falar de sexualidade ou põe a mão ali, olha só, se Cheio estimula, de isso vai ser bom pra travas. você? Não, como assim? Uhum. Né? Então, isso aí. tem pacientes que às vezes até para anticoncepção, com o uso de um anel vaginal, ou uso de um OB, um copinho, não põe a mão ali. Uhum. Como assim não põe a mão ali, né? É. Então, como que a gente faz para que as pessoas com delicadeza, mas que falem de sexo de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais normal, né? É. Desmistificando esses mitos e tabus e encarando aquilo que a Organização Mundial de Saúde fala que é tranquilo falar sobre isso. É qualidade de vida. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode orientar Acho que quem está nos ouvindo? isso se chama, Carol, e você sabe muito bem desse termo, é como você leva a saúde sexual da forma mais leve para as pessoas, sem ser vulgar, porque nós não queremos dentro, né? Parece que a medicina traz um pouco pra gente. Toma cuidado como você fala e tudo mais. Isso é uma sexualidade saudável, né? Como a gente leva? Sem julgamentos. É uma obrigação nossa e é um trabalho de formiguinha a gente levar a sexualidade como algo positivo. Nós estamos aqui tentando fazer isso, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas vai. E se você partir para uma conversa sobre sexualidade, que é algo sem culpa, né? Respeitando todas as crenças, as suas autonomias, mas que é algo sem julgamento, que é algo positivo, que a relação é importante. Uhum. Isso é muito importante. É uma obrigação nossa, como sexóloga, levar isso para eles. Que não é só sobre ato, sobre penetração, né? É muito além disso. Começa na carícia, começa no beijo, né? Começa na Na conversa, na conversa, verdade. né? No bom dia, né? A gente Uhum. fala. Então, acho que é sem julgar, é sem culpar. Assim a gente começa essa conversa leve, né? Porque, como tu diz, né? O carnaval vem e não precisa do carnaval. A gente vê muita sexualidade vulgar na rua, nas escolas, né? Uhum. E nas atrizes, nos atores, nos cantores, enfim. E por que escutar talvez esse episódio? Ai, não. O que elas vão falar sobre isso? Ai, não quero. Ai, que vergonha, mesmo sozinha. Coloca a legenda, que ela não vai escutar. Quero ler pra eu não escutar as vozes. Então, é um trabalho, né? É uma pecinha de quebra-cabeça aí que a gente vai montando. E isso é muito regional também, tu deve ter percebido, né? A nossa pós-graduação foi em São Paulo. É outro mundo. Outro mundo, muito mais liberto pra... Diferente. Então, aqui, a gente chegou e já tivemos travas aqui dentro da profissão, né? Vou lá, o que você fala? Muitas pacientes chegaram no consultório, eu não sei o que falar. Eu tô aqui, eu realmente vim por uma consulta, uma avaliação de sexualidade. O que eu falo? A gente vai coordenar aquela consulta. Com certeza. Mas entende como... Não sabe o que se faz. Não, e muita gente até do nosso meio vai ficar entendida no assunto, né? A gente vira até motivo, não quero usar o termo chacota, mas assim, a gente vira assim, até os amigos, as pessoas mais próximas, mas assim, tá, mas o que você vai falar lá? Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar a usar um vibrador? É isso aí, Sabe uma pergunta que fizeram pro meu marido? Como era ser casado com uma sexóloga? Isso, já fizeram pro Bruno também. Né? Eu não lembro exatamente, faz tempo, logo que me formei. Mas assim, né? A mesma mulher, né? Com estresse, com maternidade, com profissão, com desencontros, com conflitos no relacionamento, super natural. Ou achou que ia ser como, né? Casar com uma sexóloga, né? Então, viramos a Sabrina Sato com 50 vezes por semana. Sim, E aí, Carol, então as pessoas veem a gente muito assim, vai falar de sexo, de penetração, né? Enfim. E é muito, a dimensão da sexualidade é muito maior. É que, na verdade, as pessoas, eu acho que elas não têm muita ideia, né? Do impacto que a sexualidade tem na nossa saúde física e na nossa saúde mental, né? Então,
Se nós falarmos um pouquinho sobre uma relação sexual satisfatória, e pessoal, não tô nem entrando aqui muito no mérito de orgasmo, né? Mas uma relação sexual satisfatória, ela libera uma série de substâncias no nosso organismo. Então, ela é capaz de melhorar níveis pressóricos, ela é capaz de regular o nosso sistema autoimune. Dor, né? Libera aí, o sono melhora, libera uma série de neurotransmissores, de hormônios, né? Então, assim, essa capacidade de relaxamento que o sexo traz é indescritível. E também falar que ele é gratuito, né? Então, assim, você tem uma série de benefícios. Então, o momento em que as pessoas estão usando Donarens ou Pidem, os Zens da vida, né? Se usassem essa questão do sexo como um benefício para a sua saúde física, né? Então, emagrece. Né? Então, assim, a capacidade que o sexo tem de nos trazer benefícios para a nossa saúde física é absurdo. E, consequentemente, tudo está muito interligado para a nossa saúde mental também, né? Então, imagina que as pessoas que têm depressão têm uma diminuição de uma série desses neurotransmissores. Verdade. E com a relação sexual a gente acaba produzindo, né? Então, também não estou dizendo aqui, né, gente, que se trata... Tem que abandonar, né? Longe de mim dizer que nós tratamos paramos qualquer tratamento necessário, porém, a gente precisa também ter esse olhar para o sexo, né? Como algo favorável para minha saúde física e para minha saúde mental, né? Que muitas vezes a gente não fala. Não fala, eu acho que tem que mudar aquela tua prioridade lá do final, né? Que quase nem é uma prioridade, a sexualidade, trazê-la para cima. Né? As ansiedades, a gente tem visto, E volta a repetir, é de graça, né? De graça, não gasto, né? Não precisa da terapia toda semana. Mas, e é verdade, eu sempre dou uma dica bacana, né? Não sei se posso dar dica, mas Claro que pode. A paciente se observar no amanhecer, porque geralmente as relações acontecem à noite, né? Não é uma obrigação, mas geralmente à noite, te observa ao amanhecer. Acorda e lembra que você teve uma relação sexual. Como você acordou naquele dia? Com relação ao teu parceiro, tua parceira, né? Mais disposta, pele, a cabelo. Observa, entenda que aquilo é bom. Porque às vezes a gente tem isso, a Carol falou, ai meu Deus, será? Te observa, as pessoas não observam, porque o mundo tá voando. Então a gente tem relação, acorda e aqui. Observa como se vocês se abraçaram, se vocês estão mais íntimos. Eu digo, a pele, cabelo, energia é diferente. Então falta você olhar pra si depois da relação, pra você enxergar que tem benefício sim, não dá pra negar. Mas eu acho que também, né, Karen, por questões culturais, né? Vamos falar um pouquinho aqui das relações heterossexuais, né? Então, assim, nós vivemos em um ambiente cultural onde a mulher, ela acredita que ela tem que dar prazer para a parceria, né? O parceiro dela. E não para ela também, né? Então, isso gera uma desconexão muito grande. Então, uma das ferramentas que eu tenho e que eu utilizo quando a paciente chega no consultório, eu falo assim, tá, mas você transa por quê? Né? Isso. Tá, eu transo pra agradar o meu marido, porque se ele não me procura, ele fica bravo. Tá, mas você também não fica bravo? Você também não fica mais irritada se você fica sem? Né? Que é essa questão que a gente tá falando de se observar. Ah, não tinha parado pra pensar nisso. Então, mas não é só sobre o outro, né? É sobre você também. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente mudar essa questão também cultural, né, de que o sexo faz parte da vida da mulher e não é feio ela pensar nisso, não é errado, né, eu acho que também a gente vai ter aí um grande progresso em relação à sexualidade. Aqui eu tô falando das relações heterossexuais, né, mas acaba que também vale para todas. E é bem sobre isso, Carol, porque parece que o prazer a gente tem que oferecer sempre para o outro, né? Seja, né, nas relações de 10 que chegam no consultório, acho que 8 são assim. Ele quer. É só o homem que tem mais, né, doutora? Quem disse que o homem tem mais? O homem também passa por estresse, por momentos de baixa saúde, hormonal, andropausa, exatamente. Obesidade, que hoje é um problema de saúde pública que interfere, né? Então, ele também tem essas situações. Quem disse que só ele tem esse desejo, né? E só ele que merece aquele prazer. E eu estou aqui por ele.
estou pelo nosso relacionamento. Eu sempre digo para paciente, você está aqui na minha frente primeiro por você. É óbvio que tem um relacionamento em risco muitas vezes, né? Uma paciente solteira também que tá cheio de medos e tudo mais. Aliás, fica a dica aí pro pessoal 30 menos, né? Vocês estão transando pouco. Verdade. Vocês estão muito no celular, mandando Muito meme no um pro celular. lado do outro e estão transando pouco. Por Verdade. favor, revejam isso. Até tem estudo, exatamente, não vou lembrar, né, Carol, a porcentagem, mas realmente estão transando menos. Eu acho que até postei no Instagram alguma coisa do tipo. Então, é importante a gente entender que não é pelo outro, né? A gente tem que se enxergar um pouquinho mais nessa sexualidade, né? E também, o levar até o parceiro. Eu tô indo lá, mas pra eu entender o que tá acontecendo. Você acha que é só sobre mim também, né? Então, isso é um trabalho gigante dentro da sexualidade que a gente tem que fazer. Que a gente tem que trabalhar, eu digo, geralmente, né? Tem pacientes solteiras dentro das nossos atendimentos. Mas geralmente são casais, né? Aí você tem que trabalhar duas cabecinhas, né? O meu público maior hoje é o público hétero, né? Na terapia. O meu também é hétero. E aí, então, o que acontece é que você tem que trabalhar duas pessoas. Às vezes só com uma na tua, né? Apenas uma paciente na tua frente. Às vezes, obviamente, a gente chama o parceiro. Mas a gente pensa muito sobre o outro merece prazer, ele merece chegar ao orgasmo, se eu não cheguei, ok. Ou é uma obrigação, né? Finalizar aquele processo da sexualidade, daquela relação. Então, isso tem muito... Parece que é muito sistemático, né? E aí fica... Talvez as pacientes acham, que saco, né? Tem que ser assim, vai ser desse jeito, ele vai chegar ao orgasmo, se eu não chegar, tudo bem. Então, fica muito assim, mecânico, né? E tem outra colocação, que aproveitar algo que você disse aí, Karen, que eu acho que também é importante, já que estamos nós duas aqui, e estamos falando desse universo feminino, né? Então, dizer aí que a mulher vem de curta data, exercendo e falando um pouco mais sobre a sexualidade, embora nós ainda estejamos num trabalho de formiguinha, né? Mas, por exemplo, quando eu falo de clitóris, né? E eu pergunto para a paciente assim, você sabe o que é, aonde está? Ela, não. Muitas vezes ela responde que não, né? Ou ela vê só uma pontinha e a gente sempre brinca que é um iceberg. Eu acabei não trazendo aqui, mas depois eu coloco para vocês o formatinho ali do clitóris. Mas ele foi descoberto, é uma descoberta recente da anatomia feminina. Por quê? Quando nós estamos falando dos estudos nas faculdades de medicina, quando a gente estuda em cadáver ali, anatomia, a maioria são do sexo masculino, né? Então a gente não tem nem a oportunidade muito de entender como é que funciona esse assoalho pélvico, essa pelve feminina. Então o clitóris, ele foi descoberto, se não me falha a memória, 2009. Isso, quando nós estamos falando de medicina... foi ontem, muito recente a descoberta da anatomia feminina, né? O mesmo vale para nós entendermos que a sexualidade da mulher funciona num formato diferente do homem. Então, vocês aí que não sabem, que estão nos escutando, foi uma médica, psiquiatra, canadense, né? Que é Bassan, que nos anos 2000... que também é muito recente, então nós estamos falando isso de 25 anos, entender que a sexualidade humana funciona diferente do homem. Então, há também as questões culturais, há o médico ginecologista, como nós conversamos, que muitas vezes não aborda o assunto, mas também tem muita coisa ainda para acontecer, né? Para nós entendermos sobre a fisiologia feminina também, que funciona diferente do homem. Então tem muita coisa dentro desse balaio de gato, vamos aí, dizer aí, né? Exatamente. E eu vejo uma outra preocupação, Karen, que eu queria que você falasse um pouquinho, que também a gente sai um pouquinho daquela que tá se descobrindo, né? Que tá entendendo como a libido feminina funciona. Depois a gente vai fazer um bate-bola aí falando sobre a libido. Mas também tem aquela necessidade de performar. Né? Eu tenho que chegar ao orgasmo todas as vezes. E junto do parceiro, inclusive. Junto. Né? É verdade. Tu tem sentido isso também? Isso. É quase como uma obrigação, sabe? É isso que eu falei um pouco anteriormente. Eu preciso chegar no orgasmo, você precisa chegar. E aí sim a nossa relação foi um sucesso.
parece que é a cereja do bolo, né, o orgasmo. Sendo que uma relação, ela precisa daquele ato, orgasmo, sim, importante, bom, tudo certo, né? Liberação, energia, borboletas, ok. Mas a gente precisa entender que isso não é uma obrigação dentro daquele ato sexual. Até né? porque, assim, vê estrelinha, vê borboleta, uma flutua, uma vê nuvem, outra, né? É muito Exatamente. pessoal, Muito pessoal. a experiência de cada Eu digo uma, que né? durante as relações, se em uma noite você tiver vários orgasmos, será muito diferente um do outro. Com certeza. Então, essa obrigação de finalizar da cereja do bolo, eu acho que ela vai se tornando até mecânica, né? Principalmente para a mulher. Né? Eu preciso fazer com que ele tenha um prazer. Meu Deus, ele não chegou ao orgasmo. Eu não cheguei, tudo bem, mas né, meu parceiro não chegou. Então, isso tem... E é um peso para essa paciente. Eu digo que a sexualidade, ela vem com uma culpa, né? Tudo que gera dor, né? Ela gera dor. Então, isso fica uma culpa. Já saiu daquela relação, já não teve orgasmo, já não foi legal. Aí, entendeu como perdeu todo aquele momento por não finalizar, talvez, né? E então é muito isso de a gente tem. Parece que a gente tem algumas obrigações, né? Na verdade, dentro essa mulher, né? Da sexualidade. E essa mulher também, ela vem aí com essa síndrome da Mulher Maravilha, que ela tem que dar conta de tudo, né? Eu tenho que dar conta do trabalho, da casa, do filho, do marido, e eu tenho que, à noite, meu Deus, performar, né? Então, meninas, não busquem isso, né? Se acalmem. Vão para uma relação sexual com entrega, né? Eu sempre falo também para as minhas pacientes que sexo está no cérebro e no clitóris. Então, assim, a gente tem que desconectar, fazer uma desconexão, porque é uma entrega. É onde você expõe a sua maior vulnerabilidade, né? Porque você entrega o seu corpo pro outro. Então, você tem que desligar para que a coisa aconteça. Mas se você vai muito para a relação sexual procurando isso, né? E eu tenho que, não, eu não tenho que nada. Eu vou ter uma relação sexual satisfatória, né? Gostosa. E se eu chegar no orgasmo, muito mais maravilhoso, né? Mas essa busca, esse percorrer por ele o tempo todo também pode gerar dor e também pode gerar sofrimento. E o que vem de linha nesse pensamento são a frequência sexual, né, Carol? Carol? Meu Deus do céu, Nossa né? Senhora, doutora, quantas que eu tenho que ter? Oi! Às vezes uma por mês sendo boa, querida. Ok, muito boa, entendeu? Vocês ali, toda aquela performance que rola entre vocês, que a performance é diferente da TV, tá? É o corpo diferente da TV também, do carnaval. Então, isso é importante. E do estímulo da pornografia, que também é importante a gente falar, verdade, né? Karen, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Gente, aquilo lá não é real, é performance, é filme, é fantasia. É verdade. Senão você vai ficar que nem aquele relacionamento, né? Que você se apaixona, depois da paixão, aquela relação não é mais legal, né? Igual a performance dentro da sexualidade. Então, também a frequência sexual me chama muito a atenção nos consultórios. Qual é o ideal? O quanto que eu tenho que ter, doutora? Eu tenho 3, eu tenho 4, tem que ser todo dia. Ou quem tem todo dia, será que é maravilhosa? Como é aquela relação? Então, isso não existe mais, né? As relações, elas têm que ser saudáveis, leves, gostosas. Mas essa frequência, as pacientes também têm muito enraizada, né? Muito. E a gente tem que trabalhar para tirar isso. Porque pode ser uma por mês, uma por semana, né? E aquele vínculo, aquele contato, porque a relação, a sexualidade tá fora, tá no toque, tá no abraço, tá na pele, tá no na intimidade, banho, né? no dormir nu, tá no sexo oral, talvez, e não na penetração. Então, o sexo, assim, é uma dimensão gigante, né? Então, e entender que sexo oral, por exemplo, não é preliminar, é sexo, né? Exatamente. As pessoas confundem, né? As pessoas só focam na penetração, como o real oficial. Agora eu tô transando. Não, é tudo, gente, é um conjunto, né? Como a gente falou aqui, já começa lá no bom dia. Isso mesmo. Então, existe muita coisa fora do ato sexual. E a frequência também. Tira isso da cabeça. Tenha relações boas, agradáveis, legais, intensas. E pode ser, sim, menos do que 3 vezes por semana. Vamos lá, se entrega, que tá tudo certo. Karen, sabe uma coisa que eu escuto muito também no consultório? E eu desenvolvi uma frase, então, se tiver alguma paciente aqui me escutando, elas vão dar risada e vão falar: a doutora já falou dessa forma pra mim. Doutora, me dá um remedinho pra melhorar a minha libido. Eu acho que essa é a pergunta 10 de 10, né? E eu falo pra elas: olha só, se eu tivesse uma pílula cor-de-rosa, roxa, né? Que tratasse
toda a sua libido, eu não estaria aqui. Aqui, Eu já com estaria certeza. nas Maldivas, com certeza, curtindo aí tudo que eu enriqueci vendendo essa pílula, né? Então, assim, não existe, porque quando nós falamos de libido, é algo muito complexo, né? Libido é energia. Então, para libido funcionar, nós temos que estar com um relacionamento funcionando. Então, aí a gente entra nessa parte muito delicada, né, Karen? Que são os relacionamentos que às vezes estão desgastados. Então, não há o bom dia, não há o carinho, mas à noite tem, né? E eu tenho porque senão fica mais bravo ainda. E a grosseria e aquela coisa aquela dificuldade vai se retroalimentando, né? Lógico, Então, libido, maternidade, né? Que ocupa um espaço muito grande da cabeça dessa mulher. Fases de puerpério, né? Puerpério e maternidade. Saúde. Então, assim, as pessoas estão obesas, hipertensas, né? Não praticam atividade física, não cuidam do seu sono. Então, conta um pouquinho aí, se tu concorda comigo, que essa libido é muito mais complexa do que só dar um remedinho, né? Essa história do remedinho, né? Ela é muito que a gente sabe, né? A mulherada quer falar de hormônio mesmo, né? É um caminho mais fácil, né? Porque daí eu não abro essa caixinha com tanta coisa pra resolver, pra né? mim seria muito fácil pegar o receituário, eu sei o que passar pra você. Só que no final de um ciclo que a gente vai fazer este hormônio, essa reposição, se todo esse resto dessa pizza que a gente costuma falar muito na sexualidade, o resto dessa pizza você resolver enquanto estiver usando, ok. Senão depois nós vamos parar com isso aqui, talvez isso não vai mais ter sentido pra você. Vai dar um rebote maior, uma tábua de salvação E aí apenas. você vai dizer, nossa, que foi? Voltou tudo de novo? Voltou, porque é muito além de uma medicação, de uma pílula mágica, de um milagre, né? Só que é mais doloroso, né, Carol? Ter que conversar, tem que se aproximar, tem que passar pela maternidade, pelo trabalho, pelos boletos para pagar, pela saúde financeira, pela saúde da profissão, né? Que às vezes a gente não tá encaixado, não tá entendendo o que tá acontecendo. Pelas crenças e tabus que ficam arraigados. Sim, né? Pela construção que a gente teve na infância, que muito refletindo agora sobre a nossa saúde, né, sexual. E aí, Carol, acaba que é mais fácil a gente prescrever para nós também, seria maravilhoso. Com certeza. Por isso que eu falo, eu estaria rica e mas nas não Maldivas. É sobre mas não isso, porque a gente tem essa experiência, né? Então, às vezes eu costumo até dizer na minha rede social também, vou falar sobre diálogo, eu vou continuar falando, porque vai mudar ano e não muda sobre isso. É conexão, é entender o outro, é rever os contratos desse relacionamento. Você falou de relacionamento longo. O relacionamento longo é alimentar. Eu costumo dizer que é uma empresa para as minhas pacientes. Se você não administrar isso, e isso eu tô falando do relacionamento e da saúde sexual desse relacionamento. Se você acha que a vida inteira vai ser aquela sexualidade linear, sempre igual, mesma frequência, mesma intensidade, não vai ser. Sinto em dizer, algumas pacientes, eu sinto em te dizer que não será assim, porque vem muitas coisas no meio desse caminho, como a gente já falou, quantas coisas que vai chegar, e muitos relacionamentos terminam. Por quê? Porque não tá legal a sexualidade. A gente não tem mais conexão. Como assim não tem mais conexão? Você achou que ia passar por toda essa trajetória, um relacionamento que nós temos, relacionamentos longos, né? Claro. Eu vou fazer bodas de prata, sou novinha, mas eu vou fazer bodas de prata de relacionamento. Acha que sempre ia ser igual? Não, né? Acha que só o amor ia sustentar aquela relação? Não sustenta, Já né? diria Ana Canosa, né? Paixão maravilhosa. dura de 2 a 3 anos, tá, galera? Então, assim, o resto é ali, É construído. na labuta, na força do ódio, às vezes, mas E os relacionamentos estão descartáveis, porque também se pensa nisso, não, agora não dá mais, não dá. Passou essa paixão, Passou a vou paixão, pro outro. E agora eu vou pro outro, não, muitos anos de relação, a gente virou rotina. E aí, o que você tá fazendo pra mudar isso tudo? E aí, onde você tá indo? O que você tá lendo? Que profissional você buscou pra te ajudar, né? Então, é muito sobre entender que existe uma trajetória dentro dos relacionamentos e da sexualidade, né? Não é um descartável, né? Vamos falar desses pilares dessa pizza, pilares não, desses pedaços dessa pizza, né? Então, assim, pro público que está nos assistindo, deixar bem claro. Relacionamento, crenças e tabus, né? saúde
né? Autoconhecimento. Isso. E, meu Deus, eu passo tardes falando com sobre essas isso. mulheres sobre, né? Então, a parte hormonal também, Hormonal, porque né? essa Saúde mulher física, né? entra aí na fisiológica. menopausa, vai ter uma baixa, viu? Mulheres que estão aí no 40 a mais, vai ter uma baixa, mas se você tiver o seu autoconhecimento, se você estiver ali buscando se conhecer, reconectar com você, essa baixa vem, mas depois você voa, tá? Acreditem em mim, vocês são capazes de voar em relação à sexualidade de vocês, e tem muitas mulheres aí nos seus 50, nos seus 60 anos que estão muito mais em dia com a sua sexualidade do que duas de 30, mas ela fez essa caminhada, né? Fez Que acontecer. é onde nós estamos aí para apoiar vocês, para que apoiar nessa sexualidade saudável. Isso mesmo, Carol. E esse é um tabu bem importante, né? A menopausa. É assim mesmo. Tu não vai ter libido. É assim. Ai, te conforma. É isso aí. É o que a gente escuta tanto. Isso é doloroso demais. Por quê? E aqui a gente tá falando que a gente acredita e a gente tem provas e a gente tem resultados de que a sexualidade neste período da menopausa realmente ela né, pelos hormônios afetada, realmente o desejo sexual vai diminuir, mas a gente tem muitas ferramentas para melhorar. Com certeza. E que isso não pode ser mais um tabu. Não fica sentadinha em casa. Procure ajuda, sabe? Procure ajuda porque tem um caminho bem bacana na sexualidade, na terceira idade, nessa fase de menopausa. Que é essa fase de vida que a gente tá falando, né? Então, assim, né, tanto maternidade, pessoas que estão doentes com câncer de mama, por exemplo, tem a sua sexualidade afetada, menopausa. Então, a fase de vida também interfere, né? Eu às vezes, eu dou exemplo no consultório, falo assim, poxa, essa mulher tá ali terminando o mestrado. A energia, a potência, a libido dela tá destinada a isso, né? Então, calma, vai lá, entende, conversa com o teu parceiro. Daqui a pouco as coisas se reconectam, Verdade, né? isso aí. Então a gente também tem que entender as nossas fases de vida e respeitá-las, né? E o parceiro também, viu? Fica a dica para vocês homens que estão aí nos assistindo, né? Hoje eu tô atacada, viu, Karen? Mas assim, que também respeitem as fases de vida que as mulheres também estão enfrentando, né? Acho que cada fase é uma construção sexual do casal, né? A gente não pode carregar isso sozinha. E eu sempre digo, você vai construir tudo de novo. Essa reconstrução, você não tá sozinha, né? Eu adoro quando vem com o parceiro, quando vem na consulta, porque eles ficam assim, chocados né? Com a conversa. Uau, pois é. E coisas simples que precisam ser ditas, né? Que vem na consulta de sexualidade. Então, assim, é uma reconstrução de vocês mulheres, em cada fase. Vocês não estão sozinhas. Né? Vocês precisam dessa parceria e vocês têm profissionais bacanas para ajudar, sabe? E aí, aproveitando isso que você estava falando, Karen, o que eu falo muito no consultório também, eu imagino que você também faça bastante isso, doutora, mas essa rotina toda me engoliu, né? Então eu não consigo, não tenho tempo. Marca um dia na semana. Marca um dia na semana. Temos que agendar. Mas vai virar, porque daí também vem aquela questão. Doutora, mas aí eu vou ter que transar. Não tem. É pra aumentar a sua intimidade. Vai lá. Almoço. Senta, abre um vinho, assiste um filme, né, ali com o seu parceiro. E vai ali. Vai lembrando e vai trazendo também para esse casal que tá num relacionamento longo, como nós estávamos falando, lembrar por que eles decidiram em algum momento estarem juntos, né? Então essa revisão de contrato. E se esse dia D vai acontecer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, isso vai do acordo que cada casal conseguir. Mas ele é importante. E aí eu faço uma meia-culpa de parte das mulheres, né? E muitas vezes também eu não quero, então eu me engulo nessa rotina para eu também não ter tempo. Isso. Né? Estar cansada, com dor de cabeça, parei agora, né? Então a gente, com certeza, a gente faz, é igual a listinha, não é a nossa prioridade. Então como eu vou fazer para fugir disso? Nossa, o dia foi o caos, né? Não, e a gente deixa para pensar no sexo à meia-noite, né? Quando o corpo já não está mais aguentando. Não está mais presente, né? Então, pessoal, fica a dica aí pro dia D, não necessariamente precisa terminar em sexo, mas que isso
faça com que lembre vocês, enquanto casal, a estarem juntos. Os próximos, conectados, conversas, o que tá agradando, né? Eu sempre falo para paciente, independente do tempo de relacionamento, o que te agrada? Me conta, né? Ou então o que não te agrada mais e passou a te agradar agora. E vamos agora. utilizar, então, pontos comuns entre a gente, né? E eu só sei isso se eu conversar, se tiver diálogo, né? Bola de cristal, ainda não temos. Ô, Karen, e mais uma pergunta, né? Nós somos mães e mães de 2 meninos, Theo, 8 anos. 8 né? anos. Pedro, 7 anos. Para quem me conhece também, sabe que eu sempre falo e tento falar sobre uma maternidade descomplicada. Então, gente, a primeira vez que eu saí de casa com o Pedro, sozinha, foi no aniversário de 1 ano do Theo. Que eu cheguei lá com o quê? 45 dias pós-parto? 45 dias. E ela disse, eu estou indo. Eu tive que parar, não sei se parou por alguma coisa, farmácias. Tive que parar, mas estou indo. Eu lembro que falei pro meu marido, tu acredita que ela tá vindo com o Pedro? E chegou lá... Pedro, 7 de julho, ele é 31 de agosto, então... Gente, meu Deus, chegou lá, coisa mais linda. É isso aí. Estava lá, Carol, vamos lá, né? Viver essa vida com os nossos meninos, né? Como que a gente ensina esses meninos uma sexualidade saudável, né? E como a gente ensina as meninas também. Porque isso é uma pergunta muito recorrente, às vezes. Grupos de mães. Grupos de mães. Ou até mesmo uma paciente, né? Que às vezes pergunta, filhos. Doutora, quando que eu trago a minha filha em consulta, né? Ou então, a fulaninha começou ali a querer mexer na sua parte íntima. O que eu faço? Como é que tu aborda isso, Karen? Eu acho que é importante a gente falar sobre. Eu vou voltar ao que a gente conversou lá no começo. Sexualidade é ensinar o Theo, o Pedro, sobre o corpo, em primeiro lugar. E até onde as pessoas encostam no corpinho. Mas isso também é outra... Exatamente. A proteção daquele templo, daquele corpo. Isso já é sexualidade. Eu já estou falando sobre sexualidade com meu filho. Ensinando ele cuidar do corpo, ele proteger o corpo, né? Perfeito. E que nós somos um robozinho cheio de informações, cheio de hormônios, né? Que ele vai conhecer. E sempre, na idade agora dos meninos, em especial... Deixa ele trazer a resposta. E você joga a resposta novamente para ele. O que você acha sobre isso? Eu acho tal coisa, mamãe. Ok. E não pensem vocês, mães, que vocês não estão dando a resposta para ele quando vocês jogam a pergunta, tá? Isso é muito importante a gente falar também, né, senão Karen? Ficou vago, não respondi nada. Se Respondeu. Você jogou, respondeu. Agora que você tem que dar a linha do mãe nessa idade, eles querem saber do nascimento, onde nasceu, como que nasceu, cesárea, parto normal. Devolve a pergunta. Eu acho que é assim. Ok, é assim. Às vezes a gente quer explicar todo esse processo e aí a gente se perde. Então é uma dica legal para as mães. Devolve a pergunta. Parou ali a pergunta, não fez mais nada? Segue, né? Segue. Continua nas tuas crenças, né? Nas tuas... respeitando, né? Todo o teu espaço, né? A espiritualidade, religião, que isso também é muito forte no nosso país. Mas assim, sexualidade é ensinar o Theo que ele tem que gostar dele, como menino, se cuidar, se proteger, se achar bonito, autonomia de corpo, autonomia da vida, autoconhecimento, né? Tenta entender o teu corpinho, onde dói, o que é alegria, onde emoções. É bom, gente, né? Sexualidade é isso. Sexualidade é vestir os nossos meninos e eles se acharem bonitos agora, que eles já entendem sobre, né, um pouco sobre roupa, sobre cabelo. O Pedro agora começou mais. com os penteados no cabelo. Então, é sexualidade. Não precisa ensinar ele sobre ato sexual. Então, não precisa devorar um livro sobre ato sexual, sobre crianças. É simples. A gente aqui complica. E por isso que você fala de maternidade descomplicada. E eu acho também assim, não proibir, né? Então vamos supor, ele pôs a mão ali, né? Tá gostoso, tu fala assim, olha, não faça na frente de alguém, mas também você não vai lá e proíbe. Não, faça... Porque quando você tá proibindo na primeira infância, é muito importante isso que nós estamos falando, talvez a parte mais importante do podcast. Você está tolhendo a sexualidade de um indivíduo, e isso nós vamos colher lá na frente, lá na consulta de terapia sexual. E a nossa sexualidade, digamos, prejudicada é por essa fase também, que né, são esses atos que aconteceram. Então, eu vou encostar, tá gostoso encostar, sozinho,
no banheiro, higiene das mãos, você, né? Observe o que você está sentindo, quer compartilhar o que está sentindo, mas é muito individual e muito cuidadoso. Nada realmente de repreender essas ações, né? Que são naturais, que fazem parte do Mas, conhecimento né, do corpo, como o você corpo mesmo da disse. mamãe, por que é diferente do meu, igual do papai, né? Nós que temos meninos. Então, gente, tem que ser natural vocês conversarem sobre isso. E você não está falando de sexo Não, puramente, e né? aí isso não significa que eu esteja estimulando. Estimulando. Respeitar essa conversa é diferente de você induzir que essas ações aconteçam, né? Então, e isso vale também, nós estamos aqui numa conversa de mães de meninos, mas isso vale também para mães de meninas, né? Então, eu sempre brinco no consultório, você que tem irmãos, né, Karen? Então, vamos lá e vamos falar hipoteticamente, né? Que seu irmão tava lá no banheiro, passando mais um tempo lá, e aí você, mãe, o William não sai do banho, né? E aí a sua mãe, deixa o William lá. Isso. Mas se a Karen vai tomar um banho mais demorado, já tá a mãe lá batendo na porta. Menina, sai daí. Que tá demorando. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar o espaço de cada um e o conhecimento e o tempo de cada um também. Né? Eu acho que isso é muito... somos muito individuais, né? Muito. Tem que respeitar. Dito isso, Karen, eu queria que tu passasse aí, para quem está nos ouvindo, uma dica de um livro que seja de fácil leitura e que traga um pouco desse universo aí do que nós conversamos. O que tu tem aí para deixar para o público como uma indicação? A gente tem várias indicações, né? Tem o Orgasmo, que eu acho um livro bacana. A Arte de Gozar também são livros mais leves, né? Sexo no Cativeiro. Sexo no Cativeiro é maravilhoso. Mas às vezes os pacientes acham ele um pouco cansativo, né? Então, eu gosto como indicação e deixo aí. Mas realmente é um livro, algumas dizem mais pesado, né? Mas fica a dica, tá? Para nós é quase uma bíblia. O Sexo no Cativeiro, Esther Perel, eu sempre falo bastante dela. Mas são livros bacanas, assim, acho que mais leves, né, para ler. E tem de crianças também, eu gosto as mães, né, acabam perguntando como falar sobre sexualidade com as crianças também, é bem bacana. Então são livros que a gente... E é isso que a gente aprende também lá, que a paciente, né, com a nossa orientação de sexualidade, ela vai aprender aonde eu vou, né, como que eu vou falar sobre sexualidade. E que é uma descoberta diária. Você tem que ter embasamento, você tem que ter livros, você tem que ter indicações, né. Não dá para ler qualquer coisa, não dá para ir no TikTok e aprender lá, né. Então, são algumas ferramentas. É algo construído também, né? Isso. A gente tá muito aí com essa questão do imediatismo. A minha dica fica da nossa amada Ana Canosa. Beijo, Ana. Quem sabe tu não está aí nos ouvindo. É verdade. Eu fico com 2 títulos dela, Sexoterapia e... Maravilhoso. A Metade da Laranja. Metade da Laranja. Como dicas fáceis de leitura aí para que a gente entre dentro desse universo feminino. Eu tenho certeza que cabe um segundo episódio também, para daí a gente apimentar mais, que era o que as pessoas esperavam, mas assim, a gente tá indo, né? A gente foi bem bonitinha devagarinho, hoje. Então o próximo a gente vai falar aí sobre vibradores, bullets e tudo mais que esse universo aí nos proporciona, né? Mas, enfim, hoje a gente vai encerrando por aqui, então, Karen, fica mais uma vez aí o meu agradecimento pelo seu tempo. Você que é uma profissional ímpar, super dedicada ao bem-estar das suas pacientes, tem e roda um Instagram aí de uma maneira muito fácil, a linguagem que a Karen tem. Então, se vocês não seguem ainda, sigam ali que o @ vai ficar embaixo. Uma mãe exemplar pro Telzinho, uma esposa aí do Ederson. Eu chamo de Chu, não tem jeito. Chu, beijo pra você também. Um beijo pra Xuxa, né? Bem assim, já no final. E que nós possamos aí ter muitas e muitas e muitas histórias aí ao longo desses nossos 10, que eles virem 20, 30 anos de amizade, de convivência. É um prazer ter a sua amizade e a sua companhia. Então, agradeço muito mais uma vez. Obrigada, Carol. Palavras lindas. É praticamente um orgasmo estar aqui com você.
É muita intensidade. É muita intensidade. Estamos assim mais reservados, mas não é assim. E geralmente não, mas obrigada pelo carinho, pela tua família, pela troca que a gente tem fora daqui, né? Fora dessa conversa, da especialidade, das trocas da especialidade que a gente faz, né? Nós somos poucas sexólogas aqui na nossa região. Meu Deus, acho que nós não somos 10. Não somos. Então, que o nosso trabalho só cresça juntas. Mais uma vez, sucesso e vai em frente com Conversa Leal, que vai estourar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês também, que me veio aqui agora, antes que eu encerre. Nós, mulheres, precisamos parar de competir com as outras, né? Então, nós precisamos tirar as vaidades, porque eu poderia muito bem falar assim, não vou trazer uma sexóloga, porque vai que gostam mais dela e não passem a acompanhar o meu trabalho. Gente, não é sobre isso, não é assim que nós vamos adiante. Então, são duas mulheres, mães, médicas, com os perrengues da vida, que fazem trocas, porque é assim que a gente cresce, né? Então, é muito sobre isso, né? Nunca teve nenhuma questão, nossa, foi pra Karen, a paciente não voltou. Até porque existe uma identificação das pacientes com cada profissional, né? Eu sempre digo, na época que fazia obstetrícia, doutora, faz indicações de pediatra, né? Depois do nascimento. Eu sempre dizia, faço 3, 4. Por quê? Não, me diz qual você indica. Não é sobre isso que eu indico. Ótimas profissionais. Ótimo. Cada um jeitinho de falar, uma maneira de atender. Então, aí você vai se identificar. Então, sobre Karen e Carol, aqui... Né? Mas é quase uma dupla sertaneja, viu, exatamente. gente? Aqui temos a nossa individualidade e tá tudo certo. E dá certo. Somos diferentes, mas bem parecidas. E para você que nos acompanhou até aqui, em mais um episódio do Conversa Leal, fica meu agradecimento. E um agradecimento genuíno, tá? E se essa conversa fez sentido para você, curte, comenta, diz o que pode melhorar, o que dá para crescer. É tudo construído junto. Mas curte, compartilha, encaminha aí para uma amiga, para uma vizinha, para alguém que também precisa saber desse conteúdo. Então, faça a minha voz chegar até mais mulheres. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau!